Nós vamos hoje tratar de um assunto que é mais presente na nossa vida do que você imagina. É o legalismo. Como é difícil ter uma vida longe do legalismo. E eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler os primeiros 4 versículos como introdução desse assunto, que é um assunto de muita importância. E um mal do qual nós precisamos nos livrar de maneira urgente, urgentíssima. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vamos ler juntos: Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, o que ela disse? Com certeza não morrereis. Senhor, nós rogamos agora a instrução do Teu Espírito Santo, para que essa palavra seja profundamente plantada no nosso coração. E que saiamos daqui mais parecidos com Jesus. É nesse nome, no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Nós vimos na última mensagem dessa série o tema antinomismo. E o que é o antinomismo? Esse nome que nem sempre a gente ouve, mas que sempre está no meio dos arraiais cristãos, tentando disseminar essa doutrina. Antinomismo é o fato de tentar viver uma vida sem a lei de Deus. É de alguma maneira pegar toda a lei de Deus e dizer: não vale, não serve, não é para nós. E é claro, o resultado disso será uma vida larga de pecado, será uma vida de relativização da palavra de Deus, tudo será relativo, e certamente uma secularização, ou seja, o mundanismo vai entrando. E se você deseja entender um pouco melhor o que é antinomismo, vá lá no canal da igreja e há uma mensagem sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o legalismo. E a primeira inclinação que nós temos é dizer que um é contrário ao outro. Em alguma medida, sim. Um diz: nada é pela lei. E outro diz: tudo pela lei. Mas veja, é importante lembrar que, embora sejam faces distintas, são faces da mesma moeda. Um legalista é tão pernicioso quanto um antinomista. E uma fé antinomista, ou antinomiana, ela é tão danosa quanto uma fé legalista. E hoje, na abertura desse culto, nós lemos um texto de Paulo a Timóteo, dizendo que o obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade. E eu vou lhe dizer a razão. Quando o legalismo começa do púlpito, se torna uma epidemia na igreja. Quando o legalismo começa com a liderança, nós temos uma igreja e uma membresia legalista. E o cenário é terrível.
Na última quarta-feira, abrimos aqui uma série em 3 exposições, em 3 episódios, em Tito. E o capítulo 1 de Tito é uma mensagem de Paulo não só para instruir as igrejas, ordenando presbíteros em cada igreja de Creta, mas também que esses presbíteros fossem instrumentos da parte de Deus para calar os legalistas que estavam lá, os faladores, como disse Paulo, aqueles que ordenavam leis humanas, aqueles que instruíam pela via da lei humana. Eu não sei se esse motor vai continuar ligado aí. Não? Ok. Agradeço. Eu não tenho nada com isso, tá, gente? Não foi poder da palavra, nada disso. O caminhão não pifou, certamente. Não atribua a mim o que eu não tenho. Então veja. O legalismo é terrível. Vamos seguir desse ponto. Quando o púlpito da igreja, ele luta contra o legalismo, você deve se unir a isso para que a sua vida seja agradável ao Senhor. E eu quero trazer aqui para vocês algumas faces, algumas características, primeiro do legalismo, e depois os efeitos disso na nossa vida, que nos tornam legalistas. E eu vou te dar alguns sinais para que você perceba se você é ou não é um legalista. Preste atenção agora. Só criança movimentando, todo mundo olhando para mim. Perceba. O legalismo, em primeiro lugar, é a confusão que se faz por Satanás entre os mandamentos de Deus e a pessoa de Deus. Tentar separar Deus e seus mandamentos. E quando você faz isso, parece que você pode obedecer aos mandamentos sem ter um relacionamento com Deus. Você pode achar os pensamentos ou os mandamentos de Deus injustificáveis. Desde que você obedeça e pareça justo, tudo bem. É separar a pessoa de Deus da ordem de Deus. E isso gera um dano. Porque se você tiver a sensação de que Deus não está presente, você peca, inflige, desobedece. Veja, olhe para o Éden. Deus disse, com certeza morrerás. Não foi isso? Mas ele disse no capítulo 2, a partir do versículo 15, que diz que Deus colocou o homem no Éden para cultivá-lo e guardá-lo, e depois disso deu a ordem para que de todas as outras árvores vocês poderiam comer, disse Deus a Adão, mas desta não. Lembra disso? Uma única árvore tapou a visão de todas as outras árvores. Ou seja, o que Satanás está tentando fazer no capítulo 3 é o seguinte: o foco da ordem de Deus não é a alegria de comer de tudo. O foco é, desta você não coma. É como se eu pudesse ter todos os aparelhos aqui de celular e eu não pudesse ter este, mas este está tão nos meus olhos que eu não consigo ver o restante. A árvore que estava proibida, agora estava tapando a visão da beleza do mandamento de Deus. E agora o mandamento de Deus era duro, porque era ele por si só. Deus é mau. Entende a estratégia legalista de Satanás? O legalismo tenta então mostrar pelas vias dos mandamentos de Deus que Deus não tinha razão para mandar isto. Por isso ele é aparentemente, pelo menos aparentemente mau. Deus se torna como um policial que nos dita uma lei apenas para nos tirar a alegria de fazer as coisas. Essa é a mente legalista. O legalismo é sisudo
Diferente do que diz a poesia do Estênio Márcios, que teve aqui, quando cantou A Santidade é Leve. O legalismo é sisudo, é pesado, é dolorido, é sobre os outros, é sobre si até certa medida, desde que os outros estejam olhando, desde que você esteja sendo avaliado. O legalismo, então, gente, de um modo geral, é uma confusão, ouça, eu estou introduzindo isso para você, é uma confusão entre a lei e a graça de Deus. Os papéis, qual é o papel da lei, qual é o papel da graça? O legalismo confunde isso. Segundo lugar, o legalismo é a religião do medo. Vamos repetir isso. É a religião do medo. Você lembra quando Adão e Eva desobedeceram? E Deus perguntou para Adão: Adão, onde estás? Qual foi a resposta primeira dele? Tive medo e me escondi. Quando agimos de maneira legalista, a primeira reação diante de Deus é medo. Portanto, o legalista descobre que obedece às leis de Deus não por amor a Deus, mas por medo da punição. E isso faz com que, quando ele esteja sozinho, ele peque à vontade, porque finalmente ele tem uma breve sensação de que nem Deus esteja ali olhando. E o legalista pensa que se Deus não der a ele razões suficientes para obedecer, então ele não obedece. E veja, aqui nós vemos a religião do medo. E eu quero citar algumas parábolas na caminhada de hoje. E a primeira parábola é a parábola das 10 minas. Lembra? Isso está em Lucas capítulo 19. E o Senhor pergunta aos servos o que eles fizeram com as 10, com as 5, e depois chega aquele que ficou apenas com uma. E ele não tinha multiplicado. E a resposta dele foi: Senhor, aqui está a tua mina, guardei num pano, pois tive medo de ti, pois és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. Ei, olha a mente do legalista: eu tive medo. Ele não percebe que aquele que tinha 5 recebeu o galardão de ter mais 5. Pela graça ele recebeu 5 e pela graça ele multiplicou mais 5. Não há mérito algum. Mas agora ele toma a graça e ele a esconde. E agora o medo dele o sentimento dele é o medo. E o medo dele é ser avaliado por Deus. Portanto, o legalista, aprenda isso, entenda isso. Ele não deseja o céu por amor à eterna presença de Deus. Ele só tem medo do inferno. O legalismo também influencia a maneira que pregamos para os pecadores. O legalista olha alguém que é um bom vizinho, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom estudante, um bom profissional, e ele diz: esse será um bom crente, investe nele. Ele é um proselitista, e ele está fazendo ali um prosélito. Mas se ele percebe alguém pecador demais, que faz coisas terríveis, talvez faz aquilo que a média, o sarrafo médio coletivo não faz, então ele diz para esse: não tem jeito. Sabe por que ele pensa assim? Porque ele acha que é pela obediência da lei que se consegue as coisas diante de Deus. E agora aquela mente está dizendo: esse não consegue. Ele não consegue ser uma cópia minha. Porque ele acha que o dever de converter é dele. E essa é a mente de um prosélito. Então, se ele se dá por vencido, porque aquele pecador é tão pecador que ele não vai conseguir convencê-lo, então ele diz: para este não tem solução. Ele esquece que é a graça de Deus que converte.
O legalismo também, querido e querida, influencia a nossa visão de santificação, não é só de salvação. Ouça isso. A nossa santificação também depende da graça de Deus. E esse é o problema, esse era o problema da igreja dos Gálatas, da Galácia. Você lembra que Paulo escreveu para esses crentes, e eu quero ler com você um trecho da carta dele, mostrando qual era o problema, qual era o erro do pensamento. Olha só o que Paulo diz no capítulo 3, versículos 1 a 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, Jesus já não morreu por vocês, vocês não sabem disso? É só isso que quero saber de vós. Parece que está perdendo a paciência aqui. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Ou seja, vocês vivem a vida de salvação e vocês caminham por causa da obediência de vocês à lei, ou foi pela graça, ou foi porque o Senhor fez isso por vocês? O Espírito Santo mora em vocês porque vocês são bons, ou porque Cristo conquistou isso para vocês? Vocês estão confundindo isso, disse Paulo. Verso 3. Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, agora estar agora vos aperfeiçoando pela carne. Ou seja, o que eles estão querendo aqui, e Paulo entendeu, eles estão querendo caminhar, tendo sido salvos pela graça, agora caminhar com uma obediência à lei e fazer da obediência da lei a sua religião. E Paulo está dizendo, vocês estão errados. Não é assim, porque dessa maneira vocês estão tentando completar o que Cristo já fez definitivamente. Portanto, o legalista, ele sabe que foi salvo, mas a cabeça dele é que ele tem que cooperar para essa salvação todo dia. Que ele não foi salvo definitivamente, e que depende da performance dele, e que depende o quanto ele sobe o monte, e que depende quantas horas ele ora, e que depende quantas vezes ele lê a Bíblia. Fosse assim, o ladrão da cruz não poderia ter sido salvo. Nós não estamos dizendo que nenhuma dessas questões são em si ruins. Orar mais, ler mais a Bíblia, nós estamos falando disso aqui o tempo inteiro, tudo bem? Dito isto, o que Paulo está dizendo para os Gálatas é o seguinte: vocês estão achando que a performance de vocês na carne, que faz com que vocês consigam caminhar, vocês começaram pelo Espírito, mas estão agora continuando na carne. Veja o capítulo 5. Veja o versículo 4. Perdão, versículo 7. Corrias tão bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Ou seja, vocês estão entrando agora num outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. É o evangelho das obrigações. Volto a dizer aqui, obrigação ou obrigações tem a ver com outras religiões. Quem faz obrigação na esquina, quem faz obrigação nos túmulos, nas noites, essa palavra não é nossa. Nós temos responsabilidades, é diferente. A fé não é um contrato que Deus assinou e eu assinei do lado, e que se eu rompo eu estou perdido. A lei, embora o Senhor tenha a salvação, embora o Senhor tenha assinado com o sangue de Cristo, a salvação, ela é ato do Senhor. E neste momento, ao invés de eu me sentir num contrato preso a Ele, eu percebo que eu estou nas implicações dessa união. Ou seja,
Não é uma maneira comercial que eu estou com Deus, mas é uma maneira relacional que eu estou com Deus. O legalista sempre tem uma mente contratual. O legalismo tenta, portanto, reconstruir o que Cristo já demoliu. E esse era um problema de outra igreja também a que Paulo escreveu. A igreja de Colossos. Por exemplo, abra sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 2. E marque esse capítulo para que você possa ler em casa. Paulo está combatendo o legalismo aqui também. Veja o que diz a partir do versículo 20. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos ou os princípios elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Deixa eu lhe dizer só mais ou menos, para você entender como a nossa mente é legalista. Em toda essa minha experiência de caminhada, que não é tão grande, ano que vem completo 20 anos pastoreando. Todas as vezes que um culto de oração é marcado, 4h30, 5 da manhã, vem mais pessoas do que às 8 horas. Eu estou falando de dias de sábado, ou de domingo, ou que as pessoas possam, tá? Não estou falando de dia de trabalho, não. Eu já fiz esse teste. Por que as pessoas vêm no de 4h30, no de 5? Porque é sacrifício. E eu dou uma parte. E quando eu vou no culto das 4h30 da manhã, eu saio de lá me sentindo mais crente do que aquele que não pôde. Porque eu oro de madrugada. Sim, ok. Orar de madrugada é uma benção. Faça isso. Crente não tem insônia, crente tem janelas de oração. Tudo bem. Mas veja, se você faz disso parte da religião, se você diz que aquele que não faz é menos, aquele que não faz não chega, aquele que não faz não entende, que orar meio-dia é mais fraco, então você é um legalista de mão cheia. Até o pescoço. Porque o legalista sempre se mede com o outro e nunca se compara com Cristo. Porque quando eu me comparo com Cristo, eu sou nada. Mas se eu me comparo com outro, ok, eu tenho alguma vantagem. Não vou me comparar com o pastor, com o diácono, com o ministro, porque aí também é demais. Deus exige deles outra coisa. Eu vou me comparar com esse aqui. Não, nem lá nem cá. Olhe para Cristo. E veja que eu e você não valemos nada, não gabaritamos em nada. Cristo é tudo em todos. E deixa eu lhe dizer, os legalistas de Colossos, que é a cidade para quem Paulo escreve a carta aos Colossenses, diziam o seguinte: nós temos um segredo espiritual. E é aqui que tem o segredo espiritual. E o nome desse segredo se chamava pleroma. Já disse isso aqui uma vez ou outra. E pleroma no grego tem a ver com plenitude. Ou seja, quando nós oramos, nós conseguimos a plenitude. Nós temos um mistério diferente aqui, que os crentes rasos não têm. E se vocês desejam, vocês têm que aprender com a gente. Todas as vezes que eu tomo a salvação e o contato com Deus, e eu digo, Cristo não é suficiente, mas o que Ele fez e o que eu faço, então eu sou um legalista.
Bom, tudo isso, como disse Paulo, tem aparência de sabedoria, como disse Paulo, tem severidade com o corpo, mas não tem valor nenhum contra os desejos da carne. Vamos dar aquela pausa. Ore por eles. Todas as vezes que passaram um perturbador do culto, ore por ele. Deus pode alcançar a vida dele. Amém, gente? Esse momento de espírito de oração. Se você não sabe, toda pregação é uma batalha espiritual. Estamos falando de coisas sérias, profundas, que podem libertar o teu pensamento aqui. Talvez você esteja tantos anos no Evangelho e não entenda o quanto está enraizado o legalismo no teu coração e o Senhor está cuidando de você hoje aqui. Ok? Seguindo adiante, e finalmente, apenas para dizer do legalismo e partir para os sintomas de um legalista. O legalismo ignora que estamos na aliança da graça e tenta nos transportar para a aliança das obras. Eu vou explicar isso. Na teologia, há uma divisão clara do que Deus estava fazendo no Éden com a humanidade e do que Deus teve de fazer depois do Éden com a humanidade. Ou seja, Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem um pacto conosco. E no Éden, o nome que se dá a essa aliança é aliança das obras. Qual é a aliança das obras, gente? Vou explicar rapidamente. Deus criou o homem perfeito, com arbítrio livre, lá no Éden. Não esqueça disso, no Éden. Sem pecado, com capacidade para não pecar, e fez com ele um pacto. Se você obedece, então você tem uma recompensa. Esse é o pacto das obras. Você faz e a recompensa é no final. O homem não tinha pecado. Ele podia pecar, mas podia não pecar também. O arbítrio era livre. Ele podia preferir Deus e preterir o pecado. Mas acontece que Satanás entrou no ambiente do pacto das obras, onde, naquele tempo probatório, Adão e Eva pecaram contra Deus. Depois disso, a partir dali, nós vemos o ambiente do pacto, que é o pacto da graça. Vamos trazer para nós hoje já. O que é o pacto da graça? É saber que nós não conseguiremos fazer o que Adão também não conseguiu. Porque já que ele não conseguiu, tendo um coração sem pecado ainda, num ambiente sem o pecado, com arbítrio habilitado para tal, muito menos nós conseguiremos, ou nós conseguiríamos. É só que o legalista age como se estivesse gabaritando aqui no pacto das obras. Ele sabe que não gabarita, mas ele exige que os outros gabaritem. E aqueles que não gabaritam são inferiores, e ele está aqui. Ou seja, me permitam a expressão difícil, ele cospe na graça. Ele diz, não preciso, eu consigo voltar ao Éden e pela minha obediência fazer o que faço. Ok. O que isso implica como comportamento na nossa vida, portanto? Para que eu seja prático aqui. Todos atentos? Ok. Quem pode dar um glória? Ok. Glória de Batista é ótimo.
apenas para que a gente possa volver os olhos aqui, porque eu vi alguns irmãos intercedendo por mais tempo e eu fiquei preocupado. Sintomas de um legalista. O legalista se acha melhor que os outros, ponto. O legalista se acha melhor que os outros, ponto. Não há um legalista que se acha inferior. O legalista odeia Paulo ter dito: considerai os outros superiores a vós mesmos. Esse é o pior versículo para o legalista. Ele não consegue entender, ele não resolve essa equação na cabeça dele. Ele acha que porque faz melhor, porque consegue melhor, porque tem melhores atributos, porque consegue estar mais, porque consegue fazer, então ele é melhor, e ele não tem caminho algum para encontrar superioridade no outro. Portanto, eu quero dizer as razões ou os sintomas que ele mostra pelo fato de se achar melhor com o coração legalista. Por exemplo, ele se acha melhor que os outros por se achar mais santo que os outros. Ele se compara com os outros e se acha superior. Então eu quero citar mais uma parábola aqui. A parábola do fariseu e do publicano. Ouça, Lucas 18, de 9 a 12. Contou também esta parábola, e veja qual é a razão pela qual Jesus conta a parábola. Se você vê no capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Versículo 1. Ele está dizendo a razão pela qual está contando a parábola. Você não precisa fantasiar, você não precisa alegorizar. Jesus já está dizendo, ok? Assim como a do bom samaritano, Jesus conta para responder a pergunta: quem é o meu próximo? O texto diz aqui: contou-lhes também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. É o legalista, achando-se justos, e desprezavam os outros. Vou ler de novo. Por que Jesus contou essa parábola? Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens, a parábola diz, subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aleluia. Glória a mim mesmo. Só faltou dizer isso. Ele canta: grandioso és tu, olhando no espelho. Ele é especialista nos 10 mandamentos. Ele sabe de Bíblia. Ele citou aqui pelo menos uns 2 ou 3. Ele é alguém com uma disciplina religiosa bem meticulosa. Ele consegue dizer o que faz e como faz e porquê, quais são as ferramentas. E veja, ele é generoso aparentemente, pelo menos abnegado, ele dá o dízimo de tudo que tem, ele vai além porque ele dá da renda, mas também dá dos seus bens. Só que veja, o coração dele é um coração legalista, porque ele faz todas essas coisas para dizer no final: sou melhor do que os outros, estou acima da média. Então ele também ora mais do que os outros, não por amor à presença de Deus, mas para estar acima da média. Então ele não vem no culto mais porque ama a presença de Deus, ama seus irmãos e sabe que é um pecador e precisa da comunidade de pecadores arrependidos, tornados santos, para que experimente dessa comunhão. Ele vem exatamente para dizer que ele é melhor do que aqueles que estão lá. E ele sentir essa superioridade um pouco mais. Portanto, o legalista, ele se acha mais santo que os outros. Segundo, o legalista se acha melhor que os outros por ter mais tempo ou de convertido, ou por ter mais tempo de membresia em uma igreja.
Eu quero abrir um parêntese aqui importante. A nossa igreja que completou 90 anos. Que grande bênção, meus irmãos, é ter irmãos e irmãs de longa data no mesmo endereço de uma igreja local. Temos aqui irmãos com 50 anos, com 40 anos, com 30 anos. Que bênção. Em setembro agora, permitindo o Senhor nosso Deus, eu vou pregar num dia de sábado, na igreja que eu nasci e cresci. Olha só, o pastor já até falecido. Acho que vai ter, sim, terá, o aniversário da igreja. E todas as vezes que eu volto lá, eu vejo rostos antigos de gente que estava lá quando eu era criança. E não sei por que razão, é claro, a gente acaba imaginando, todas as vezes que nós chegamos em um lugar que nós frequentávamos quando era criança, o lugar parece menor. É porque, na verdade, nós crescemos. Então é uma bênção ver aqueles irmãos antigos lá. Agora fecha parêntese, porque eu não estou falando da bênção de ter irmãos por tanto tempo numa mesma congregação. Eu estou falando agora de um problema e não de uma virtude. Tudo bem? O legalista, ele entende que tem tempo de casa, que tem tempo de carteira, e que ele tem mais tempo de carteira assinada do que os demais, então ele merece mais. Ok. Vamos a uma outra parábola agora. A parábola dos trabalhadores da vinha. Os trabalhadores que trabalharam mais e por mais tempo receberam por último. Lembra disso? E qual foi a surpresa, ou qual não foi a surpresa deles, quando eles viram que não só receberam por último, mas receberam o mesmo salário do que aqueles que haviam acabado de chegar. Falei, ei, eu mereço mais, eu tenho mais capacidade, deveria ser eu o primeiro. Isso aqui não é justo com a minha competência, eu deveria ter mais prestígio, eu tenho mais tempo de convertido. Eu deveria ter um pouco mais de prestígio na comunidade e o legalista sempre acha que deve receber mais honra do que os outros recebem. De que ele deve ter mais oportunidades do que os outros recebem. De que ele deve ser citado publicamente mais do que os outros sejam citados. E de que ele deve ser escolhido ou fazer quaisquer coisas que sejam evidentes, porque ele, afinal, está há tanto tempo na fé e tanto tempo com a carteira assinada no mesmo endereço que ele se tornou um patrimônio vivo daquela comunidade. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que no reino de Deus os primeiros serão os últimos e os últimos, os primeiros. E aquele que quiser se tornar Senhor, seja o primeiro servo. Portanto, essa construção legalista de eu mereço mais, eu preciso ser mais visto. E essa é a razão pela qual, por vezes, meus irmãos, e eu louvo a Deus porque não percebo isso aqui, mas por vezes um pastor novo que chega numa igreja, ele encontra tantas barreiras, porque há aqueles que em muitos lugares, infelizmente, se acham donos da igreja e não permitem que aquele pastor avance, porque afinal eles sabem como é bom e eles sabem do que Deus gosta. Legalismo. Afinal eu estou aqui há tanto tempo, eu vi a pedra fundamental, mas todos nós estamos sobre a rocha que é Cristo. Cristo nivela todos. Me permita abrir o parêntese mais uma vez. Há líderes que põem os pés pelas mãos porque não respeitam os cabelos brancos, a história e a tradição boa de uma igreja. Tá? Sabemos que tem isso. Há trancos e barrancos por aí. E quem não faz assim, respeita a história. E quem não respeita a história, destrói a identidade de um povo. Mas fechando mais uma vez esse parêntese, eu quero falar não desta virtude, mas do problema. Portanto, veja,
Se você percebe que o teu coração sente isso, é um sinal, é uma luz amarela. E por fim, o legalista, ele se acha melhor que os outros por ter mais evidência de boas obras que os outros. Eu faço mais que os outros. Não é só eu sou mais santo e eu não faço isso há mais tempo. Eu tenho maior número de boas obras. Eu tenho um portfólio aumentado. Ok. Geralmente o legalista tem pouca paciência com pecadores confessos. Vamos lembrar do irmão do filho pródigo. Uma outra parábola. Jesus contou aquela parábola para mostrar a grande complicação e o grande dano que há quando temos a junção entre antinomianismo e legalismo. Porque o filho pródigo, quando ele retorna, ouça, ele é um antinomiano convertido agora, arrependido, porque ele queria viver fora da tutela do pai, fora das instruções do pai, mas ele deu com os burros na água e disse o seguinte: eu preciso nem que seja como empregado. Veja, já foi longe demais. Mas entenda-se que agora ele está deixando para trás o antinomianismo, até que ele chega em casa e tem que encarar um legalista. Ô pai, ele saiu, gastou tudo, eu estou aqui a vida inteira, nunca fui embora, bato o cartão, tenho meu ponto, e o senhor não me dá nada, nem um cabrito? Aí o senhor mata para ele um boi? É isso? Ó legalista. Eu faço isso tudo aqui para o senhor. Deixa eu lhe falar. O filho pródigo queria voltar como um escravo, como um empregado. Mas o legalista não tinha também a mentalidade de filho, a mentalidade era de empregado. Eu faço para o senhor, eu cumpro isso aqui, e para mim nada. Que recompensa nós estamos esperando aqui? Não é assim que por vezes nós nos sentimos? Bem, precisamos então caminhar para as aplicações. Primeira aplicação, reflita. Reflita. Você percebeu que há alguma evidência de legalismo em sua vida? Você precisa identificar isso. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho que lutar contra o legalismo, porque Adão quer aparecer e mandar na cena. A velha natureza quer fazer as coisas pela carne. E nós precisamos então da correção do Espírito. Primeira questão então, você precisa refletir. Há algum sintoma de legalismo na sua vida? Segundo, você se orgulha disso ou você se arrepende disso? Porque pode ser que para o legalista ser descoberto como tal é uma virtude. Porque os fariseus amavam ser vistos orando e dando dízimo e no culto, porque eles só queriam ser vistos pelos homens. Será que nos orgulhamos disso? Mas veja, vamos caminhar para o restante da parábola do fariseu e publicano. O publicano de pé, agora a cena é no publicano. De longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus e lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não outro, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Mais uma pergunta: qual foi a última vez que você bateu no peito com indignação e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador? Isso é uma reflexão importante. Somos pecadores? Quantas vezes, meus irmãos, Deus nos permite experimentar o fracasso do pecado para que a gente entenda
que de fato sem Cristo é fracasso em todo tempo. E que se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem aqui estaríamos. Portanto, a primeira reflexão, você percebeu que há sintomas? Então, abandone o legalismo, ou lutemos juntos contra o legalismo. E a maneira de lutar contra o legalismo não é um pouco de antinomismo. A maneira de lutar contra o legalismo é mais evangelho na nossa vida. Ok, eu estou fazendo as coisas demais pela lei, então eu vou fazer menos pela lei, eu vou correr para o outro polo. Não, o centro, o equilíbrio, o remédio é o evangelho. É não separar a lei santa de Deus do caráter santo de Deus. Essa esquizofrenia espiritual no comportamento. E aqui nós precisamos compreender que todos os dias nós estamos lutando contra as evidências do legalismo na nossa vida. Escrevendo sobre o assunto, livro maravilhoso, Sinclair Ferguson disse o seguinte: lutar contra o legalismo é como ir morar em uma casa paga, quitada. Você não deve nada, mas ainda há vestígios do proprietário anterior. O que queremos dizer é que você pode confiar na graça de Deus, você pode estar salvo por Jesus e ainda assim ter vestígios de legalismo na sua vida. E só se enchendo mais do Evangelho, mais da pessoa de Cristo. E nós precisamos que Cristo transforme algumas esferas da nossa vida. Ouça isto e leve para a sua vida. Nós precisamos que Cristo transforme a nossa visão sobre nós mesmos. Vamos repetir? Cristo transforme a nossa visão sobre nós mesmos. Senhor, eu sou um pecador. Dessa maneira, meu irmão, minha irmã, ninguém vai se sentir superior ao outro. São pecadores lidando com pecadores. Quando alguém pecar, quando alguém passar na sarjeta do pecado, não esqueça que você precisa lembrar, poderia ser eu. Mas pela restringência da graça, o Senhor está cuidando de nós. Portanto, você também e nós precisamos pedir a Cristo que não só transforme a nossa visão sobre nós, mas transforme também a nossa visão sobre os outros. Nós precisamos pedir a Deus que transforme a visão que nós achamos que os outros têm sobre nós. Eu vou aprofundar aqui, preste bem atenção. Essa talvez seja a parte mais sutil, e você precisa estar atento a isso. Quando você entra na igreja, quando você entra em comunidade, quando você anda entre as pessoas, você tem uma visão do que você acha que as pessoas acham de você. E essa visão pode ser errada porque primeiro pode ser superestimada. Uma visão que eu tenho, ou uma compreensão que eu tenho, de que as pessoas olhando para mim me achem o melhor. Precisamos corrigir isso. Ou quem sabe você entra no ambiente coletivo e acha que todos estão contra você. Que todos estão voltando os olhos contra você. Isso é legalismo também. Ó Deus, tem misericórdia para que eu não ande no crivo dos olhos humanos, mas que o meu prazer seja andar na Tua presença, agradando ao Senhor e fazendo a Tua vontade, mesmo sabendo que não serei perfeito, mas garantido pela obra de Cristo, que é uma obra perfeita, então eu posso ser aceito. Porque quando nós temos uma distorção do conceito que as pessoas têm conosco, seja superestimando, seja subestimando, nós podemos, em alguma medida, ter a medida do outro, a régua da nossa própria percepção. Ou seja, você sempre vai avaliar as pessoas conforme a tua própria régua. Importante que a gente entenda isso, para que nós não cheguemos num lugar santificado para o culto, e sentando, olhar para o lado e dizer, que bando de hipócritas.
Esse é o profundo sentimento de um legalista. Cuidado, por fim, para não cair no antinomismo quando fugir do legalismo, que essa é a versão mais comum. Lembra daquela pessoa que estava fazendo tudo, cumprindo tudo, fazendo todas as coisas, e de repente ele virou um mundano, ele virou um à toa, ele virou um falastrão, ela virou uma mulher que gosta de orgia, das coisas do mundo, veja, não entendeu o evangelho quando era legalista, e não entendeu o evangelho porque se tornou uma antinomista ou um antinomista. Qual é o remédio disso, gente? Evangelho. Conhecer o caráter de Deus e não dissociar Deus e sua palavra. O caráter santo que é revelado na palavra é exatamente aquilo que Deus é. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Ele tenha misericórdia de nós, para que fujamos dessa peste, deste ambiente pernicioso que é o pensamento legalista. Que o Senhor nos dê um ambiente de graça, de obediência, é claro, mas de muita graça e misericórdia. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos, glorificando a Deus e fazendo discípulos.